quero conversar um pouquinho com vocês acerca de algo que Deus tem me falado acerca de estruturas. E quero começar definindo, ou melhor, trazendo a definição da palavra estrutura. Estrutura é o mesmo que uma organização das partes ou dos elementos que formam um todo, um agrupamento, uma organização de elementos para formar um todo, ou que formam um todo. Vamos dar alguns exemplos e também o propósito da existência de cada estrutura dessa. Por exemplo, o hospital é uma estrutura. Ainda esses dias fui visitar um amado irmão no hospital e estava reparando quanta coisa existe dentro de um hospital, né? Quantos departamentos dentro dessa estrutura, né? O departamento de compras, o departamento de cirurgias, o laboratório, os quartos, né? O departamento de consultas, tem toda a parte mecânica, o departamento de manutenção para dar assistência a toda essa estrutura, enfim, tantas coisas dentro de uma estrutura dessa, né? Tudo isso com um propósito, né? Fornecer saúde ou cuidar da saúde, em prol da saúde. A nossa casa também é uma estrutura, né? É uma estrutura feita por uma estrutura de alvenaria, às vezes de madeira ou mista, né? Com sala, com quarto, com banheiro, com cozinha, com quadros, com tapetes, com tantas coisas, afinal, que formam essa estrutura que tem um propósito, ou melhor, vários propósitos, né? Trazer conforto para nós, proteção para as nossas vidas, para a nossa família, né? A Torre de Babel, que você já conhece ali da Bíblia, também é uma estrutura. Mas uma estrutura que foi feita fora de um propósito devido por Deus. Mas não deixou de ser uma estrutura, uma construção com um objetivo, com um propósito, né? E assim, se nós formos falar de estrutura, dar exemplos de estrutura, nós vamos caminhar por empresas, igreja, aqui onde estamos, e enfim, várias situações dessa ordem para definir estrutura e exemplos, né? E eu quero falar um pouquinho disso, entrando no livro de Gênesis, no capítulo 1, lá no princípio, onde começaram todas as coisas. Se você quiser acompanhar, se puder projetar Gênesis 1, verso 1, eu vou ler e nós vamos conversando a esse respeito. Diz assim: no princípio, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que nós vemos aqui? Nós vemos aqui, dito aqui, a terra era sem forma e era vazia. Nós vimos aqui o caos, a desordem, né? Não havia uma estrutura. E ainda diz que havia trevas sobre a face do abismo. Eu não consigo definir, ou melhor, não consigo entender o que significa essa face do abismo, porque abismo para mim é algo profundo, algo que cai, mas como que é a face do abismo? Mas enfim, esse texto me mostra que havia o caos, que havia a desordem, que não havia uma estrutura nesse momento, né? Mas esse texto também me mostra que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus estava ali naquele momento. O Espírito de Deus, o dedo de Deus, a mão de Deus, ou o próprio Espírito Santo, ele estava nesse lugar. Ele estava lá. Mas, como ele estava lá, no verso 3 diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus estava nesse momento lá. Deus estava presente. E ele pega esse caos e ordena esse caos, organiza esse caos, faz desse caos uma estrutura. Ele cria uma estrutura. Ele ordena as coisas, ele ordena verbalmente também, ele dá ordem a esse respeito. Haja luz, né?
A forma de ele ordenar foi declarando, foi falando. Mas antes disso, ele viu toda essa situação, todo esse contexto de caos. E a partir daqui, Deus continua criando outras estruturas. E se nós formos lendo, nós vamos ver, ele criou céus, terra, mar, animais, os répteis, as baleias, né? E ele continua criando estrutura através de estrutura, dentro dessa estrutura maior. E ele tem uma conclusão, ele percebe algo, cada vez que ele faz alguma coisa, cada vez que ele organiza, ele percebe que é bom. E diz assim, e viu Deus que era bom. Para frente ainda, Deus viu que era muito bom. No verso 25, do mesmo capítulo, Deus decide criar uma nova, no capítulo, só um instantinho que eu já me encontro aqui, tá bom? Você me perdoa? Você vai me ouvir ainda? No mesmo capítulo, no verso 26, Deus cria uma outra estrutura. Diz assim: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a imagem de Deus o criou. Deus cria uma nova estrutura, o ser humano, para um propósito. Primeiro Deus cria uma estrutura, céus e terra, e depois ele cria uma outra estrutura, o homem, o ser humano, para colocar dentro dessa outra estrutura, para que ele ficasse contido dentro dessa outra estrutura. E essa estrutura humana, Deus faz ela da seguinte forma: com ossos, para sustentar o corpo, para conter os órgãos, com nervos, que recebem os impulsos e levam para o cérebro, é a sensibilidade, o que traz sensibilidade para esse organismo, para essa estrutura. Faz de carne, que são os músculos, para nos dar força, para nos dar possibilidade de movimento. Faz essa estrutura com pele, para que haja proteção em tudo isso. E além disso, ele sopra o espírito dele para dar vida. O próprio Deus, dentro dessa estrutura, Deus em nós, o espírito dele em nós, habitando numa estrutura, dentro de uma estrutura maior chamada terra. Somos imagem e semelhança dele. Essa estrutura Deus cria com um propósito de governar toda a outra estrutura que ele criou anteriormente. Governar sobre céus e terra, sobre peixes, sobre animais, sobre todas as coisas. Ele cria essa estrutura, homem, ser humano, para governar. E coloca dentro dessa outra estrutura maior que ele criou. O Salmo 115, no verso 16, pode projetar, por favor? 115, 16. Já chegamos lá. Mais um minutinho. Isso, obrigado. Olha o que diz Salmo 115. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. Em outra versão diz ainda, mas a terra ele deu ou entregou ao homem. Para quem que Deus entregou a terra? Ao homem. Ele cria toda essa estrutura, terra, cria a estrutura do homem, põe dentro e dá para ele. É isso que a palavra diz? Vou repetir aqui. De quem que é essa estrutura então? Não ouvi? Do homem. Deus deu a terra ao homem.
Deus deu a terra. Tudo que Deus faz é irrevogável. Todo dom de Deus é dado, Ele não retira mais. Toda ação de Deus é irrevogável. Deus deu a terra ao homem. É mais ou menos o seguinte: se eu, como pai do meu filho, dou para ele um pedaço de terra, um terreno, como herança, eu passo o direito de posse daquilo para ele. Ele vai ter um documento legal, uma escritura, onde vai dar poderes para ele, para fazer qualquer coisa, inclusive poder para que ele receba ou não receba quem ele quiser. Até mesmo eu, aquele que doou para ele. É isso que esse texto está dizendo. Deus criou essa estrutura e deu para você e para mim, para que nós governássemos sobre ele. Ou seja, já não é mais de Deus. Ele deu para nós. Ele entregou a nós. Isso quer dizer que nós somos responsáveis por essa estrutura que Deus nos deu. Nós somos os responsáveis agora. Legalmente falando, espiritualmente falando, nós somos os responsáveis por isso. Em Gênesis 2, verso 18, Deus faz uma constatação. Deus olha e diz assim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que esteja como diante dele. Deus percebe algo e pretende fazer algo. Eu quero ressaltar aqui que em todo momento Deus tem percepção daquilo que Ele está fazendo. Deus tem uma ideia, uma intenção, mas Ele tem percepção de como está e como ficou e o que Ele vai fazer ainda. Além dele ver, Ele vê de uma forma mais precisa, de uma forma mais perceptiva, mais apurada. No verso 19, após esse texto que eu li, é interessante que diz assim: após o Senhor ter formado todo animal, os trouxe para Adão. Traz todos os animais para Adão, para ver. Mais uma vez, Deus quer ver como ele se chamaria, como Adão os chamaria. Interessante pensar que Deus poderia fazer todas as coisas e o fez, mas Ele também poderia dar nome aos animais. Concorda comigo? Mas Ele nem chama Adão, ou melhor, Ele nem interpela Adão, ou pergunta a Adão, ou melhor, dá uma ordem para Adão dizendo assim: dê nome aos animais. Ele simplesmente traz os animais para Adão para ver como Adão os chamaria. E o que acontece a seguir é que Adão dá nome para cada um desses animais. Sabe por que Adão dá nome para cada um desses animais? Porque Adão já estava convicto da sua responsabilidade. Ele sabia que era ele que tinha que fazer. Deus só queria olhar se ele realmente estava convicto disso, da sua posição soberana aqui na terra. Adão sabia da sua responsabilidade e tornou-se, a partir dali também, um ator coadjuvante de Deus, né? Um parceiro de Deus nesse negócio. E eu quero afirmar agora com você um conceito. E o conceito é o seguinte: é que Deus percebe. Diga comigo assim: Deus percebe. Mais uma vez, Deus percebe. Deus vê. Mais uma vez, Deus vê. E Deus fala. Deus se mobiliza. Deus profetiza. Ok? Deus percebe, Deus vê, Deus fala, Deus se mobiliza nesse sentido. Logo em seguida desse texto, que Deus faz à mulher, um texto a seguir, onde Deus
depois de feita, a mulher leva para a presença de Adão, coloca na frente dele, e ainda ele tem uma frase célebre aqui que ele se espanta de alegria, né, com a mulher, mas Deus estabelece ali o casamento e diz assim: portanto, isso posto, agora, isso pronto, vai ser assim o casamento. Deus forma a estrutura de casamento através deles. Deixará o homem pai e mãe, ou o varão, seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, homem e a mulher, e não se envergonhavam. Deus cria uma outra estrutura, o casamento, com um propósito. Por falar nisso, quero aproveitar um momento. Pode projetar aqui um anúncio para nós? Para tudo, queridos, para tudo na vida, existe um propósito. E nós precisamos conhecer o propósito. Nós precisamos entender o propósito. Aqui, nesse texto, Deus dá a direção de como vai ser o casamento. Nós precisamos entender cada uma dessas ações. Deus dá uma ação que ele menciona aqui como deixar pai e mãe. O que é deixar? Qual é o significado disso? Para onde isso me remete? Depois ele diz: apegar-se à sua mulher. Como que eu faço isso? Qual é o propósito disso? Né? Qual é a necessidade disso? Para onde isso vai me levar? Uma estrutura criada por Deus com um propósito. Nós não vamos falar desse propósito, mas está aqui a dica para você. Sexta-feira, às 20 horas, sexta próxima, vamos ter a formatura da primeira turma. Venha celebrar conosco, traga um amigo seu, aproveite o momento. E se você quer conhecer o propósito de Deus através do casamento, aproveite a oportunidade e faça a sua inscrição também. Pronto, já fiz o meu comercial, obrigado. Mas e assim Deus faz estruturas. Mas o homem também cria estruturas. Nós, como homens, temos criado estruturas. Prédios, né? Temos criado hospitais, como falamos, empresas, igrejas, tantas outras coisas, nossa própria casa. A Torre de Babel é uma criação também do homem, uma estrutura criada pelo homem. E interessante que essa estrutura, a meu ver, se assemelha muito com essa estrutura do ser humano que Deus criou. Um prédio, né, tem instalações, uma empresa, uma igreja tem instalações, tem a sua parte de alvenaria, o mesmo que o corpo, a estrutura para que contenham todas as coisas. Estamos dentro de uma estrutura, estamos contidos numa estrutura que nos permite estar aqui, apesar da chuva, apesar de frio ou calor, né, ou qualquer situação. É uma estrutura que nos protege, que nos envolve. Também, essa estrutura tem nervos, tem mecanismos de informações. As empresas têm mecanismos de informações. Elas têm a área de informática, elas têm o pessoal de pesquisa de mercado. A igreja também tem mecanismos de informações, os hospitais também. Essa estrutura criada pelo homem também tem pele. Ou melhor, tem músculos, quero falar antes de músculos. Como uma fábrica que tem máquinas, que tem operários, que tem vendedores. Como uma igreja que tem pastores, diáconos, obreiros. Assim como um músculo que põe em movimento essa estrutura. Mas essa estrutura também tem pele, que é um sistema de proteção. As empresas usam vários sistemas de proteção. Segurança nas instalações, segurança para as pessoas, segurança no trabalho. O seguro para qualquer eventualidade. Mecanismos de proteção. Mecanismo de proteção ao crédito que ela vai dar. A pele. Mas normalmente, nessa estrutura, ou nessas estruturas que o homem cria, ele esquece de algo de grande importância. Esquece do espírito. Na maioria delas, ou parte delas, não há o espírito. Não há vida. O homem, como a Torre de Babel, uma obra só do homem, onde às vezes o propósito do Pai não está inserido nele. Uma obra, uma estrutura sem o Espírito. Eu quero ir daqui, quero
convidar você a dar uma passeadinha pela sua Bíblia, até o livro de Ezequiel, capítulo 37. Onde o profeta Ezequiel e o Senhor falam acerca de uma estrutura também. E diz assim o capítulo 37. Você já chegou lá? Diga amém. Não ouvi ninguém. Vou esperar mais um pouquinho. Você chegou já? Amém? Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. O que é que veio sobre ele? A mão do Senhor, o dedo de Deus, a mão de Deus, o Espírito Santo, a presença do Senhor veio sobre Ezequiel. Assim como lá no princípio, estava lá o Espírito de Deus pairando sobre as águas. Nesse momento veio o Espírito de Deus, o Espírito Santo sobre Ezequiel. E o Senhor me levou em espírito e me pôs em um local, em um lugar, em um vale cheio de ossos. E depois de colocar nesse lugar cheio de ossos, ele me faz andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Nesse texto nós entendemos que Deus estava lá, como falamos. A pergunta que eu faço para nós pensarmos um pouco: por que que depois de colocar ele lá, o Senhor faz com que ele ande ao redor? O que é andar ao redor? O andar ao redor nos faz ver as coisas sobre outro ângulo. Agora eu estou vendo vocês de um outro ângulo. E aqui eu percebo melhor todo o equipamento de som. Percebo ali ele se movimentando com a câmera. Percebo as pessoas vindo lá de fora. Percebo os irmãos aqui, 4 aqui, 2 lá. Muda a minha ótica. O Senhor colocou ele num lugar onde haviam ossos secos. Ele já tinha visto aquilo. Mas o Senhor faz ele andar ao redor daquilo. Para quê? Para que ele se aperceba melhor do que está acontecendo ali. Para que ele tenha uma percepção mais apurada do que está acontecendo naquele lugar. Esse, a meu entender, foi o propósito de Deus levá-lo a andar ao redor. Depois ainda, Deus faz uma pergunta, e ele observa, e ele vê que existiam ossos e eles estavam sequíssimos. A percepção dele foi ainda mais apurada. E aí Deus faz uma pergunta para o filho do homem, para o profeta: pode haver vida sobre esses ossos? Ele inquire o profeta naquele momento. Por que será que ele faz isso? Eu creio que, em primeiro lugar, é para saber se ele tem fé. E fé em Deus. E ele responde prontamente: sim, tu o sabes. É isso que ele responde, né? Senhor Jeová, tu o sabes. Então Deus pega o seu filho, o seu profeta, e coloca no meio de um vale, faz ele andar ao redor, para ele perceber ainda mais aquela situação. Deus está querendo mostrar algo para ele, pois Deus já havia visto. E é assim que Deus faz conosco também. A Bíblia diz que os olhos de Deus passeiam por toda a terra, não é verdade? Mas nós também somos os olhos de Deus. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Você lembra que muitas vezes Jesus foi acometido de íntima compaixão? A palavra fala assim. Ele percebeu algo e foi acometido de uma íntima compaixão. Algo se moveu no seu espírito. Em outras versões, em alguns versos também diz isso. Algo se move, ele moveu-se em seu espírito. Aquilo incomodou ele por causa da percepção que ele teve acerca daquele momento de situação que Jesus estava vivendo. Da mesma forma, o Senhor coloca esse homem ali e faz essa pergunta: poderá viver esses ossos?
E depois desse homem perceber essas coisas, Deus dá uma direção para ele profetizar. Mas o que eu quero chamar a nossa atenção aqui é que Deus tem interesse que façamos algo sobre a estrutura que Ele nos deu. Ele vai nos usar para isso. Assim como Ele usou Ezequiel. Esse homem, em primeiro lugar, ele tinha relacionamento com o Pai. Por isso ele foi levado em espírito. Ele se relacionava com o Pai. Ele tinha comunhão com o Pai. Isso fez com que o Senhor o levasse para perceber o que estava acontecendo e o que o Senhor queria fazer na terra através do homem, já que Ele deu a terra ao homem. Amém? De posse dessa orientação de Deus, Deus diz assim: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: sim, Senhor Jeová, tu o sabes. Então ele disse: profetiza sobre esses ossos desta forma. E diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, a essa situação, a essa estrutura falida, seca, sequíssima, desestruturada, vamos dizer assim. Diga sim a essa estrutura. Ele ensina a como fazer aquilo. Além de levá-lo a ter uma percepção, Deus ensina como ele fazer isto. Profetize dessa forma, falando para a estrutura que ele está falando, que o Senhor está falando. Apesar de um homem ter autoridade dada pelo Senhor aqui na terra, Deus continua soberano. Nós vamos governar segundo a vontade dele, não segundo a nossa vontade. Por isso ele sempre vai nos levar a ver as coisas. Portanto, cada vez que você olha para uma situação e se entristece, ou aquilo te aborrece, ou mexe com você, é porque são os próprios olhos do Senhor olhando para a situação, para que você perceba que algo está errado, que algo está em desordem, que algo precisa ser feito. Você precisa enxergar isso para se posicionar e fazer algo, pois é isso que ele espera. Deus continua dando a ordem para ele e ele diz o que vai fazer: porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, estenderei pele e porei em vós espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então, esse homem profetiza como Deus deu ordem, e enquanto ele profetiza, acontecem algumas coisas. Eu sei que você já ouviu isso várias vezes, mas eu quero tentar trazer uma nova ótica para isso aqui, que eu entendo que tem a ver muito com a nossa responsabilidade. Enquanto esse homem profetizava, houve um ruído. E eis que se fez um reboliço também. E esses ossos se juntaram, cada osso no seu osso. O ruído é um prenúncio, é o início de uma informação. É o início de uma informação no sentido de que algo está começando a acontecer. É um ruído, é algo fraco ainda. É pequeno, é quase inaudível. Mas após ele profetizar, começa esse ruído. As coisas começam a se mover. Começa a acontecer algo. E há um rebuliço ali. E o rebuliço significa, fui buscar no dicionário para entender melhor o que é isso, significa uma acomodação, significa um juntar-se, significa se reorganizar, significa novamente voltar a ser uma estrutura. Uma estrutura. E ali o homem olha e vieram os nervos, sobre eles cresceu carne, estendeu-se a pele por cima e não havia espírito. Mas ele novamente fala para o seu profeta: profetize ao espírito, filho do homem, e diga assim:
Assim diz o Senhor Jeová. Venha dos quatro cantos da terra, venha os quatro anjos, algumas versões remetem aos quatro anjos, que significa a totalidade, que significa a perfeição de Deus, para que tudo seja perfeito, para que tudo se ordene da forma correta, como Deus criou. E ainda o Senhor fala para ele: filho do homem, estes ossos que você viu, que eu fiz você andar ao redor, que você percebeu que estavam sequíssimos, esses ossos, que eu levei você em espírito a perceber, a ver, como eu percebo e vejo as coisas, como um exemplo que Ele já deu para nós, desde a sua criação, como Deus faz as coisas. Esses ossos são toda a casa de Israel. Se pararmos para olhar também para a nossa vida, para o nosso país, mas para a nossa vida, para a nossa casa, eu tenho certeza que em algumas áreas nós também vamos perceber isto. Vamos perceber que está seco, falido, que não nos permite esperança às vezes. Eu sei que em cada área da tua vida, assim como em algumas áreas da tua vida, assim como a minha, estão dessa forma. Eu sei que você, assim como eu, está percebendo isso, está vendo, porque o Senhor já tem falado com você e comigo a esse respeito. Acerca da igreja, em especial da igreja que frequentamos, da igreja que participamos, da igreja que somos, também eu sei que às vezes você pode estar pensando: puxa, ali está seco. Sabe, querido, somos os olhos de Deus sobre a terra também. Somos aqueles com quem Ele conta para mudar histórias, para mudar situações, para nos mobilizarmos em prol de mudanças. Muitas vezes ficamos apáticos e nem sequer levantamos, não nos movemos e aceitamos muitas vezes as situações que vivemos. Acerca do nosso casamento, dos nossos filhos, dos nossos parentes, dos nossos amigos, do nosso trabalho, de todas as coisas que se reportam à nossa vida. Contemplamos, às vezes, nem queremos andar ao redor, para não perceber com profundidade. Às vezes queremos esquecer, queremos fazer de conta que não estamos vendo. Mas existe uma boa notícia para você e para mim. Tudo que Deus faz tem um propósito. E sempre, sempre é para nos abençoar. Sempre. Não há outra intenção no coração de Deus a não ser nos abençoar, porque Ele nos ama. Esse texto continua. Deixa eu só encontrar ele aqui. Dizendo assim: depois que esse Deus fala que os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança e estamos cortados, Ele diz assim para o profeta: portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, tirarei você da sepultura, de um estado de morte, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu. O Senhor está falando para nós. E vos trarei a terra de Israel. Vos trarei
a terra de Israel. Vos colocarei na terra de Israel, na vossa terra. Vos colocarei no seu devido lugar, onde eu quero que você esteja, onde você pode ser abençoado, onde você pode ter vida. O que Deus está falando aqui é que Ele vai restaurar as coisas. Lugar de retorno, lugar onde devia estar. Restauração, renovo, restauração. É por isso que Deus levou o profeta. O contexto desse livro ocorre em que o povo estava escravo, exilado, e Deus queria reunir esse povo. Então Deus usa o profeta para perceber e ver a situação e declarar vida sobre aquilo. Da mesma forma, eu creio que Deus está nos falando hoje nesse sentido. Pare, perceba, ande ao redor. Ouça primeiro o que eu estou falando. Pare um pouco para me ouvir. Porque eu quero que você faça algo sobre a terra para abençoar a você e aos seus e aos meus filhos.